Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula de Química Experimental. Para quem já me conhece, estava comigo lá na disciplina de Física Geral Experimental 1 no módulo passado, bem-vindos novamente. E para aqueles que são novos por aqui e que ainda não me conhecem, vou me apresentar e falar de mim um pouquinho. Sou a professora Natália Dolfini, sou mestre e sou formada também em Engenharia Química. E nessa disciplina eu vou preparar as aulas com muito carinho para que vocês possam ver a aplicação da química no dia a dia. Então eu quero ir além daquela teoria de química de átomos, moléculas, ligações químicas. O intuito é que vocês possam ver realmente a química experimental no nosso dia a dia. Como que a gente pode ver essas transformações químicas seja no nosso dia a dia, mas também na nossa profissão, no trabalho de vocês ou no futuro trabalho de vocês como engenheiros, tudo bem? Nessa primeira aula, nós vamos ver algumas seguranças de laboratório, então, para isso, algumas normas, e pretendo fazer uma forma um pouco mais resumida e explicativa do que está no livro de vocês, mas vocês podem seguir aquilo que está no livro. Alguns avisos antes de iniciar a aula de hoje. Pessoal, vocês têm à disposição as aulas conceituais. Elas são importantes também. As aulas aqui ao vivo vão ser complementares àquelas conceituais, tudo bem? Então podem ser cobrados de vocês e serão conteúdos complementares, tanto daquelas aulas conceituais que vocês têm à disposição, quanto da aula ao vivo que está aqui para vocês, tá bom? Recado importante antes de iniciar a nossa aula. Pessoal, vocês têm à disposição as aulas conceituais, elas também são importantes e elas são complementares às aulas ao vivo que nós vamos ter aqui, tudo bem? Então, o conteúdo que está lá e o conteúdo que está aqui são complementares, não necessariamente serão os mesmos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, então, sem mais delongas. Química experimental. Na unidade 1, que nós vamos ver essa semana, semana 1, nós vamos falar sobre as noções básicas de segurança em laboratório. Essa segurança em laboratório também se estende para outros ambientes industriais, caso sejam os mesmos riscos, tudo bem? Então, elas não são restritas somente aos laboratórios. Preciso que vocês entendam todas elas e aí apliquem conforme necessário na realidade de vocês. Primeiro, começar falando um pouquinho sobre regras gerais. Pessoal, acidente de laboratório não é tão incomum assim. Assim como acidente industrial, a gente acaba achando que é incomum, mas é mais comum do que nós imaginamos, tudo bem? Então, os principais acidentes em laboratórios de química devem-se principalmente aos ferimentos que são causados por vidros quebrados, pelo contato direto com substâncias que são cáusticas ou que são químicas, corrosivas, a incêndios, por exemplo, com líquidos inflamáveis e até mesmo explosões, como por exemplo esse caso que eu trouxe para vocês. Como é importante nós sabermos quais são as substâncias que nós estamos manuseando, como armazená-las de forma correta, como manusear de forma correta, como que eu posso utilizar, onde eu posso utilizar. Nesse caso, uma substância que era volátil, ela estava armazenada em uma geladeira de uso comum. Entretanto, nós temos algumas geladeiras que são específicas para armazenamento de líquidos inflamáveis, aqueles que geram vapores que podem causar explosão, como infelizmente foi esse caso, tudo bem? Se vocês tiverem mais curiosidade de entrar no link para ver a reportagem, mas o intuito aqui é trazer para vocês como é importante vocês perceberem que é comum sim, é recorrente, infelizmente, e por isso que nós temos que ter esses cuidados. Outro exemplo comum, infelizmente, é a queimadura com ácidos, com bases, com reagentes que são corrosivos, né? Que causam a queimadura na pele. Por exemplo, nós temos em baterias automotivas uma substância que é o ácido sulfúrico, compondo ali uma mistura, né? Mas o ácido sulfúrico é um desses componentes. Eu nem coloquei aqui uma foto porque eu acho um pouco pesado, mas se você tiver curiosidade, entra no Google e coloca queimadura por ácido sulfúrico. Pessoal, corrói muito. Uma gotinha no tecido, ele perfura o tecido, tudo bem? Então esse cuidado é muito importante. Ácido sulfúrico é extremamente perigoso e ao mesmo tempo tem num componente que é comum, né? E ainda mais se você for mexer com esse aparelho no seu dia a dia, fazer manutenção disso,
mais cuidado ainda, tudo bem? Então, nós sabemos que a bateria tem esse isolamento todo correto para não poder vazar aquela substância que está ali, né? Que um desses componentes é o ácido sulfúrico, mas pode acontecer. E aí, se acontecer, vocês têm que saberem os cuidados que tomar, como manusear, como poder lidar com aquela substância que está ali dentro, por exemplo, da bateria, que é o ácido sulfúrico. Então, se vocês tiverem curiosidade de procurar queimaduras por ácidos, queimaduras por bases, tudo isso é sério e realmente acontece, infelizmente. Então, com o intuito de diminuir a frequência e a gravidade que esses acidentes ocorrem, é extremamente necessário que as pessoas que forem manusear isso, que forem estar em contato, sigam as normas pré-estabelecidas. No livro de vocês, nós temos uma versão com várias normas. Aqui eu vou diminuir um pouco delas, colocar as que eu considero como principais e explicar um pouquinho mais delas, o porquê que elas são tão essenciais, tudo bem? As regras gerais, então, primeiro, se vestir com roupas e calçados adequados que são fechados, principalmente calçados. Isso é algo que às vezes passa despercebido, só que se você está manuseando e cai um pingo, ele vai no seu pé. Portanto, não pode, por exemplo, uma sapatilha, tem que ser um calçado fechado, tudo bem? E aí, às vezes, a gente nem percebe, né? Como que o pé vai interferir se eu tô mexendo em cima de uma bancada com alguma substância. Mas é por causa disso, de pingar, de poder escorrer algo e aí entrar em contato com o seu pé. Por isso também, calças compridas, se possível, né? Conforme o ambiente que vocês estão e enfim... também mangas compridas, tudo isso para poder ajudar a prevenção de acidentes. Cabelos compridos e adornos também, pessoal, brinco, pulseira, outras coisas assim, também pode causar acidente, tudo bem? E cabelo, principalmente se você está mexendo com fogo, a chama pode subir, tudo bem? E é algo que às vezes a gente nem percebe, mas pode acontecer. Então, tanto materiais químicos quanto chamas, sempre usar com o cabelo preso, tudo bem? O segundo é que não devemos comer ou beber. E a gente fala assim, nossa, mas eu tô mexendo com o equipamento aqui, eu vou ingerir uma bolacha lá no outro canto. Mas o ambiente que nós temos de laboratório é um ambiente que tem muitos voláteis, né? Então, esses vapores podem ser tóxicos. E aí, se são colocados, se você vai consumir um alimento que está naquele local, pode ter uma quantidade de vapor tóxico. E dependendo do vapor, pode sim ser algo que, se você é exposto por uma quantidade de tempo maior, pode sim causar algum dano à sua saúde. Terceiro, todo produto químico tem uma ficha FISP. Nós vamos voltar nesse conteúdo e falar especificamente dessa ficha. Mas o importante aqui todo produto tem essa ficha. Então, teve dúvida? Como eu manuseio? O que eu faço? Vai ter nessa ficha, consulte ela e é importante que todos do laboratório tenham acesso a ela, todos que estejam ali naquele ambiente possam acessar de forma fácil essa ficha. Contato com a substância na pele. Então assim, pessoal, relar, saber se está quente, saber se está frio, respingar na pele, respingar no rosto, ter todo esse cuidado. Então a hora que for verter uma vidraria para outra, ter aquele cuidado de colocar na lateral e não colocar às vezes muito alto para poder respingar, ter todo esse cuidado para não ter respingos de coisas na sua pele que às vezes a gente nem percebe e depois quando vai ver pode estar manchado ou ter algum outro dano, tudo bem? Materiais e vidrarias quentes. Isso serve para vidrarias quentes, mas também serve para substâncias. Quando a gente vai manusear alguma substância química e a gente deixa ali um potinho, por exemplo, com algum tipo de ácido. Pessoal, não saiam dali ou não deixem aquela vidraria ali com aquele tipo de substância sem nenhuma identificação. O que geralmente nós fazemos é que em vidrarias elas podem ser marcadas tanto com etiquetas quanto com canetinhas, aquelas de marcar em CD, porque depois é facilmente retirada com álcool dessas vidrarias. Então, quando vocês forem manusear alguma coisa, antes de colocar qualquer substância naquela vidraria, como por exemplo um becker, antes de verter qualquer coisa ali dentro, mesmo que for água, identifique, coloque o que é e aí depois você possa manusear. Isso facilita se você tem, por exemplo, 2 ou 3 substâncias, 2 ou 3 beckers, saber qual é qual. Às vezes não tem cor de diferença, né? Não tem volume de diferença, então é importante saber qual é qual, tanto para identificação
quanto para, por exemplo, se for algo quente, alguma coisa que possa machucar ou que possa de alguma forma interferir nas pessoas que estão ali em volta. Fala, olha, eu preciso desse espaço. E aí quando vão retirar aquilo do local pode machucar, tudo bem? Reagentes inflamáveis. Então, pessoal, é importante nós sabermos o ambiente em que nós estamos. Porque se é inflamável, eu não vou manusear aquilo perto de um fogão. Eu não vou manusear perto de um bico de Bunsen. Tudo bem? Então, é importante saber qual é o equipamento e também o espaço em que eu tô, onde eu posso manusear esses tipos de substâncias. Procedimentos que envolvam a liberação de vapores, então substâncias voláteis, é imprescindível em que vocês trabalhem sempre dentro da capela de exaustão. Então, dentro do EPI, até de vocês no livro, está mostrando que é uma capela de exaustão. Então, é uma capela em que você trabalha dentro dela, com as mãos dentro, o vidro é fechado na sua frente, só fica mesmo espaço para suas mãos trabalharem dentro da capela, e ela tem um sistema de exaustão de gases, para que aqueles gases, você não inale esses gases que você está trabalhando. Sempre que for efetuar diluição de ácido, pessoal, sempre, 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 vocês vão colocar o ácido na água e não a água no ácido. Como que a gente pode lembrar disso? Pensa que a gente tem que ter da forma mais diluída possível. Se eu for colocar água no ácido, o ácido está totalmente concentrado ali. Então, vamos fazer o contrário. Eu tenho que ter a água e aí sim eu adicionar o ácido, porque aos pouquinhos eu vou concentrando aquela água e não diluindo, tudo bem? Frascos de reagentes abertos que vocês não estão manipulando, porque pode sair alguns vapores e esses vapores podem reagir com outros vapores que também estão ali, ou com a ignição, alguma chama que possa acontecer, uma faísca, tudo bem? Então, sempre utilizou aquele frasco, volte a fechar, tudo bem? Só deixa aquela quantidade mesmo que você está utilizando de substância. Reagente, a quantidade que você for utilizar, só aquela quantidade necessária que você vai retirar do vidro total. E não volte, tudo bem? Então, eu retirei ali, eu preciso de 10 ml, eu vou retirar num becker uma quantidade mais ou menos de 15 ml, aquilo que eu consigo ver, né, visível, aquele aproximado. Aí sim, eu vou pegar exatamente 10 ml com uma pipeta e aí eu vou para aquela substância, para aquela mistura em que eu quero utilizar. Nunca posso colocar a pipeta dentro do frasco original e também não voltar essa solução resultante que eu não utilizei para o frasco original. Então, ó, não introduzir pipetas, contragostas ou outros frascos dentro do reagente químico principal. Tanto para contaminação, porque eu posso ter a mistura de coisas ali, uma vidraria que não está bem limpa, quanto para vocês também terem a certeza de que é uma quantidade que eu vou utilizar e não vou deixar o frasco aberto, enquanto isso só vou ter uma quantidade pequena que é a que eu estou utilizando. EPIs e EPCs, então proteção individual e proteção coletiva. Nós vamos ter também um tópico específico para isso, nós vamos voltar ainda nessa aula nesse assunto, mas é importante que para todas as substâncias, todos os reagentes, vocês saibam quais são os EPIs corretos para aquilo que vocês estão utilizando. Aqui é aquela dica, né? Sempre melhor mais do que menos. Então, tá na dúvida se eu preciso ou não usar luva? Usa luva. Sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Com certeza que a segurança é o principal. Lente de contato. A quem puder usar o óculos ao invés da lente de contato, porque se acontecer alguma coisa de respingar no olho, eu não tenho dificuldade de retirar, tudo bem? E até o óculos, querendo ou não, é um tipo de proteção também. Não é um EPI, porque o nosso óculos tem todo fechadinho os lados, tudo bem? Então não pode ser substituído por um EPI. Mas é uma forma mais de proteção. Caso tenha algum respingo, não vai atingir diretamente o olho. Tipos de extintores, é importante a gente saber quais são os tipos de extintores que temos à disposição caso aconteça algum acidente. Então aqui nós temos, por exemplo, a extintor de gás carbônico, de pó químico seco, de espuma e de água, seja essa água gás ou líquido. Coloquei para vocês quando usar, quando não usar. O que é importante? Saber, por exemplo, os tipos de incêndio. Classificação tipo A
que é papel, madeira ou qualquer material que deixa brasa ou cinza. Já o tipo B é um líquido inflamável, então ele requer ação rápida de resfriamento ou de abafamento. E o incêndio do tipo C são de equipamentos elétricos, então requerem um tipo de extintor que não seja condutor de corrente elétrica. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada tipo de extintor. Então, nós temos lá o extintor de CO2 ou de gás carbônico ou de dióxido de carbono, a mesma coisa. Então, ele é um gás mais denso do que o ar, ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não é condutor de eletricidade. Entretanto, ele é asfixiante, tudo bem? Ele pode asfixiar caso a gente utilize. Por quê? Porque ele não deixa a condução, ele abafa, tudo bem? Ele não deixa com que a gente consuma oxigênio. Assim como a gente não pode não consumir oxigênio, por isso que ele é asfixiante, ele age também no incêndio. Ele retira o oxigênio e, portanto, abafa o fogo. A gente sabe que o oxigênio é o principal agente ali da queima, né, da combustão. Segundo tipo é o pó químico, que é uma substância constituída de diversos bicarbonatos ali, de sódio, de potássio, cloreto de potássio. Então, tudo isso junto, quando é pulverizado, ela forma uma nuvem. E aí também, novamente, retira o oxigênio, então extingue pela quebra da ação em cadeia e também por abafamento, tudo bem? Então, se fosse fazer uma reação química ali, entra esses agentes químicos e quebram aquela reação que poderia acontecer. E também pelo abafamento, por retirar oxigênio do ar ou daquela superfície que está pegando fogo. A espuma, como o próprio nome já diz, é uma espuma, então ela forma uma camada protetora e também abafa o fogo, fazendo com que ele apague. Por último, e não menos importante, que talvez é o mais comum, é a água. Aí nós podemos pensar na água líquida, como por exemplo em hidrantes, no corpo de bombeiros, né? Só que a gente precisa de uma água que tenha uma alta pressão quando ela é líquida, né? Pra gente poder jogar, vamos colocar ali em um determinado local. Então a gente precisa de uma quantidade de água com uma pressão elevada. Quando não podemos ter essa pressão, como por exemplo no extintor, a gente tem ela na forma de gás. E é simplesmente para poder melhorar a aspersão desse tipo de líquido na superfície em que a gente quer. Então, por isso, água em gás, tanto a água líquido quanto gás, a substância, a água ela vai agir no fogo no tipo de resfriamento. Então, ela vai abaixar a temperatura desse fogo e aí sim fazer com que ele se extingue naquela superfície. Às vezes vocês vão conhecer os tipos de extintores tipo A, tipo B, tipo A, B, C, e aí faz referência à classe do incêndio em que a gente está falando, tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós temos um gás carbônico, ele vai ser um tipo BC, porque ele vai ser bom e excelente tanto no B quanto no C. Às vezes pode até colocar que é só C, né? Porque ele é excelente para equipamentos elétricos. Então, tudo vai da classificação no tipo de incêndio em que ele pode agir com mais excelência. De tudo isso que eu passei para vocês, essas regras gerais, eu coloquei aqui algumas observações que eu considero que são importantes para a gente sempre lembrar. Do que a gente pode tirar dessas regras para nós? Primeiro, nós precisamos conhecer sempre o produto que está sendo manipulado. Se for desconhecido, gente, não mexe, espera até alguém falar qual é esse produto, o que é, como eu posso manipular, qual é a ficha FISP, tudo bem? Então, primeira coisa é saber o reagente, saber a substância que está manipulando. Segundo, saber o laboratório. Nós temos equipamentos que são específicos para cada coisa, como por exemplo uma capela, um vidro de Bunsen, eu posso manusear perto ou longe, onde eu devo manusear tudo isso. Tem vidrarias que são específicas, que podem utilizar, por exemplo, quando tem uma reação que é exotérmica, outra eu não posso utilizar, onde que eu utilizo, pode ir na balança, não pode. Então, tem as vidrarias também específicas para cada tipo de substância e, claro, as EPIs corretas para aquela substância e para aquele ambiente em que eu estou manipulando a substância. Dessas regras, nós podemos tirar também que é preciso ter muito cuidado sempre para evitar acidentes, mas, claro, também saber as ações caso aconteça algum acidente. Estatisticamente ou até intuitivamente, os acidentes de laboratório acontecem mais em duas situações.
A primeira é devido à falta de experiência, falta de conhecimento daquele aluno, daquele professor, daquele profissional que está começando a mexer, então muito cuidado. Mas também pode acontecer por excesso de confiança, e aí também os acidentes acabam acontecendo com muita frequência pelo excesso de confiança. Então, pessoal, mesmo que vocês conheçam, mesmo que vocês já saibam, já manuseiam isso há muito tempo às vezes, sempre voltem ao básico. Voltem a prestar atenção às coisas pequenas que podem também causar algum acidente. Releiam a ficha FISP, que pode ser interessante, alguma coisa que vocês não sabiam, algo que vocês possam estar manuseando de forma incorreta e pode ter algo que possa melhorar o dia a dia de vocês, segurança, economia, enfim, tudo bem? Então, aqui, excesso de confiança também pode ser algo muito prejudicial, então prestem atenção nisso, tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho da ficha FISP, que como eu disse, todos os materiais têm essa ficha, todas as substâncias, que é uma ficha de segurança de produtos químicos. E essa norma, ou essa ficha, vem no esforço da gente ter uma informação de segurança para todos os produtos químicos que são perigosos ou que podem ter algum tipo de perigo, e assim padronizar, por exemplo, as informações, e isso em nível mundial estamos falando, tudo bem? Então, se vocês procurarem a ficha FISP, para praticamente todas as substâncias vocês vão encontrar essa ficha. E essa ficha tem 16 itens. São vários itens. Temos ali, por exemplo, medida de controle de derramamento e vazamento, manuseio, qual é a forma correta de manuseio ou de armazenamento. Tem substâncias, por exemplo, os ácidos, na maioria das vezes, devem ser armazenados em vidros. Já as bases, na maioria das vezes, devem ser armazenadas em plástico, tudo bem? Então, são algumas coisas específicas de cada tipo de substância que vocês devem sim ler. Nessa aula, o principal vai ser a identificação de perigos, o nosso item 2. Essa identificação de perigos é onde a gente vai focar, já que a gente está vendo sobre a segurança no laboratório. Nessa ficha, nesse item, nós temos o diagrama de Rommel. Bem fácil de identificar esse diagrama. Nós vamos ver agora parte por parte como eu posso classificar. A partir de uma ficha que vocês pegarem, de qualquer ficha FISP, que vocês vão ver ali, por exemplo, qual é o grau de risco dela à saúde, quais são os riscos específicos. Às vezes não vai estar tão descrito assim, às vezes quando você vê em algum outro item, você vai conseguir fazer relação para construir o diagrama de Rommel, caso não tenha, como por exemplo no roteiro de vocês. Então já vai a dica, o roteiro de vocês vai ser uma construção desse diagrama de Rommel. Então, caso vocês tenham dúvida durante a resolução desse nosso roteiro, vocês podem voltar aqui na aula, tudo bem? Diagrama de Rommel, primeiro, risco à saúde. Nós temos ali a classificação de 0 a 4. E aí aqui vai. De não apresenta riscos à saúde nenhum, como por exemplo a água. Acho que a água vai ser do 0, todos aqui o nosso exemplo, porque a água é algo muito comum, muito fácil de observar, né? Então, não tem risco à saúde, pelo contrário, né? Precisamos de muita água para a nossa saúde, risco 0. Risco 1, exposição que pode causar irritação, alguns danos residuais leves, como por exemplo a acetona. A acetona, quando tem uma exposição pequena ali ou algo nem tão prolongado, poxa, tudo bem, retira o esmalte, né? Entretanto, se a gente colocar por muito tempo, ele pode sim começar a corroer a unha, ele pode ter outros danos à nossa pele. Então, a acetona também pode ser prejudicial quando em longos danos e aí causando alguns em longo prazo e aí sim causando também danos residuais leves, por isso classificação tipo 1. Classificação tipo 2 é, por exemplo, o éter etílico, quando uma exposição prolongada ou persistente pode causar danos temporários. O éter ele era utilizado como anestesia, não é mais. Mas ele era, ou seja, eu precisava de uma exposição prolongada para ter algum dano. E esse dano geralmente ele é temporário, tudo bem? Então, esse é um exemplo de substância do tipo 2. Tipo 3 é quando a exposição curta já causa algum dano sério, como por exemplo ácido sulfúrico, como eu disse para vocês. Pingar na pele, ele vai corroer, ele vai arder, ele vai causar um dano sério na sua pele, uma queimadura realmente, tudo bem? Já tipo 4, que é o cianeto, é um gás tóxico, ou seja, alguns miligramas que você fizer a inalação disso é morte, e aí é o nosso último caso de risco à saúde, tudo bem? Inflamabilidade, vamos falar um pouquinho sobre ponto de fulgor.
Caso vocês estejam perguntando o que é, ponto de Fugor, então, é a temperatura na qual uma substância libera vapores em quantidade suficiente para que essa mistura de vapor e ar, logo acima da superfície daquela substância, né, possa propagar uma chama. Então, a partir do contato com uma fonte de ignição, com esses vapores que estão ali, eu consigo propagar uma chama. Então, é a primeira temperatura em que tem uma chama para poder ter um incêndio ou algo assim. Por isso, inflamabilidade. No risco zero, nós temos então uma substância que não pega fogo em forma alguma, como por exemplo a água, né? Uma substância que não tem essa possibilidade. Já o ponto de Fugor acima de 94 graus, quer dizer que eu tenho que elevar muita temperatura e ainda assim ter uma fonte de ignição acima de 90 graus. Essa substância tem que estar acima de 90 graus e aí ter uma fonte de ignição para poder pegar fogo, como por exemplo que é o óleo mineral. Toda aqui a inflamabilidade vai estar relativa a nosso ponto de Fugor. Então, o ponto de Fugor é entre 38 e 94, como por exemplo diesel, de 22 a 38, como por exemplo etanol. Então, vocês podem observar que colocar uma combustão numa substância como etanol é mais fácil do que numa substância com diesel. No diesel, eu vou ter que aquecer ela numa temperatura maior para aí sim ter a inflamabilidade dessa substância. E por último, o éter etílico. A uma temperatura ambiente eu não preciso de aumentar a temperatura, então abaixo de 22, vamos colocar que a maioria do tempo nós estamos a uma temperatura que seja pelo menos acima de 22 ou nessa média de 22 graus, então eu não preciso aquecer essa substância. Só uma faísca, ela já pode sim pegar fogo e ter essa inflamabilidade da substância. Penúltimo, a instabilidade, ou também chamada de reatividade. Aqui também vai de 0 a 4 e vai de normalmente estável até extremamente instável. Então, primeiro, ele é estável, ele não é, mesmo quando é exposto, por exemplo, a fogo, ele não é reativo com a água, então, exemplo básico, a água. Já como ponto 1, nós temos ali que ele é normalmente estável. Se aumentar a temperatura e pressão, o que acontece? Normalmente, mas pode ter uma instabilidade se eu aumentar as condições em que ele está, né, de temperatura e pressão. E pode reagir com água, mas sem o risco de explosão. Como, por exemplo, o cal. Ele forma cal hidratada quando está em contato com a água, mas não vai causar uma explosão, não vai causar algum risco. No número 2 ali, a classificação tipo 2, é quando temos uma alteração química violenta, quando eu tenho altas temperaturas de pressão. Também reage violentamente com a água, como pode explodir. Como eu já disse, né, o ácido sulfúrico. Se eu tenho ali o ácido e verto a água, que é errado fazer em laboratório, mas pode sim acontecer o risco de explosão. Tipo 3 é capaz de detornar-se ou decompor-se de forma explosiva. E se essa substância também ela ela reage de forma explosiva com água. Nós temos então nitrometano. Por último, tipo 4, nós temos aqui então quando é instantaneamente capaz de detornar-se ou então decompor-se já em condições normais de temperatura e pressão. Então, sem aumentar a temperatura, sem aumentar a pressão, ele já é bem estável e pode sim explodir ou ter algum tipo de reação ali. Isso, por exemplo, a nitroglicerina, que é o nosso dinamite, tudo bem? Aqui também acho que é bem tranquilo. E por último, nós temos o risco de vida ou riscos específicos. É chamado das duas formas, então coloquei as duas classificações aqui para vocês. E aqui em específico, esse tipo de classificação, ele vem de acordo com a origem da substância em que eu estou utilizando. Então, por exemplo, se é um ácido, eu vou classificá-lo como ácido. Se é uma base, eu vou colocar como álcalis. E isso porque, na maioria das vezes, o tipo de substância, sua classificação, está ligada à sua composição, aquelas moléculas, a forma que elas estão organizadas. E isso também tem características específicas, como, por exemplo, o ácido tem uma característica específica de corrosidade, ela pode corroer. Isso é sempre? Não, isso depende, mas é uma característica que é um pouco comum naquele tipo de substância química. Por isso que classificar de acordo com essas substâncias pode ser interessante, já que pode evitar algum tipo de
de manuseio incorreto, mesmo se você não conhece aquele produto específico, você vai fazer correlação com toda uma classe de substâncias. Equipamentos de proteção, por último, mas não menos importantes. Aqui nós estamos falando tanto de EPIs, que é equipamento individual, quanto de EPCs, que é de equipamento coletivo. Pessoal, nós temos diversos tipos de EPIs, de EPCs. Geralmente, nós temos tanto em laboratórios quanto em ambientes industriais, em ambientes específicos, as normas. Então, atentem-se àquelas normas de segurança e utilizem aqueles materiais de segurança. É para a segurança de vocês. Às vezes é ruim utilizar, é algo que incomoda, mas que a longo prazo ou até em curto prazo pode trazer algo que seja muito prejudicial à sua saúde. Então, é para a sua segurança. Não deixe de utilizar esses equipamentos de segurança. Primeiro, óculos de segurança, eu falei para vocês, não pode ser substituído, por exemplo, por esse óculos. Nós não temos as beiradas aqui de proteção, tudo bem? Então, os óculos de segurança, eles são fechados. O ideal é que a gente utilize esses óculos de proteção por cima de óculos normal, caso você utilize como eu. Luvas. Nós não temos só um tipo de luva, nós temos luva de látex, luva de borracha, mais grossa, luva para poder, por exemplo, manusear algum equipamento quente, que aí já é a luva de couro. Então, temos vários tipos de luva, cada um para seu determinado uso, para seu determinado tipo de substância em que você está manuseando. Então, olha como que está ligado tudo que a gente viu, o tipo de segurança, o tipo de substância em que eu estou manuseando, como, por exemplo, lá naquele diagrama, com aqui os equipamentos de proteção que eu vou utilizar para manusear aquele tipo de substância específico. Jalecos. Para a gente abordar a maioria deles, ou praticamente 90% e alguma coisa por cento do uso dos jalecos. Sempre utilize um de manga comprida, se possível um que tenha aquela ribana, aquilo que possa apertar aqui, um elástico, para que não suba a manga, tudo bem? Então, que ele fique bem preso aqui. E aí, se você, por exemplo, colocar uma luva, você pode pôr por cima e todo o seu braço está coberto e seguro. Esse jaleco tem que ser também bem fechado com botões. Ele sempre vai pelo menos até o joelho para que possa te cobrir uma boa área do corpo, caso você tenha alguma substância química pelo corpo que for derrubada, né? Então você está em segurança. A composição dele também. Pessoal, jaleco de algodão. Eles até indicam que nossa roupa também seja de algodão. Quando é um produto sintético, caso esteja em chamas, esse produto vai grudar na sua pele, esse tecido vai grudar e aí pode piorar o tipo de queimadura. Então, o ideal é algodão, porque daí o algodão não deixa esse resíduo que possa grudar na sua pele caso esteja em incêndio. Sapato de segurança, isso também depende do ambiente que você está. Pode ser necessário, mas pode não ser. Temos aqueles sapatos ali que tem um bico de aço, dependendo se você está num ambiente industrial, ou só um sapato fechado se você está em algum laboratório que não mexe com produtos tão perigosos. Isso depende do ambiente que você está. Máscara. Mais do que nunca a gente sabe que tem diferentes tipos de máscara. Então, infelizmente, né? Pessoal, máscara, a gente tem aquelas máscaras que só seja para uma proteção básica para respingo ou para volatilidade pequena. A gente tem máscara para proteção contra um gás que é muito tóxico. E aí são aquelas máscaras todas cobertas só com 2 respiradores assim. Então, tem diferentes tipos de máscaras também para os diferentes tipos de usos de vocês para cada substância. Protetor auditivo é algo que a gente até não dá muita importância, mas pessoal, precisa, tudo bem? Às vezes é algo que a gente não percebe, né? Não é tão imediato o dano aos nossos ouvidos, mas com o não uso desse EPI prolongado pode sim causar perda auditiva. Então, utilize corretamente, mesmo que for só aquele pequenininho ou se for o protetor grande, utilize se a sua empresa fornece para você ou se você sabe que é importante utilizar, tudo bem? Cabines de exaustão química, como eu já disse, é a capela. E nós temos similares a ela também as cabines de segurança biológica. E aí é bem mais protegido porque aquilo que você está manuseando é biológico e é vivo e não pode sair daquele ambiente, tudo bem? Manta ou cobertor, caso esteja em chamas, e aí aquela manta que abafa e possa diminuir o fogo, né, o incêndio.
mangueira de incêndio ou extintores também, a gente já viu os tipos de extintores. Então tudo isso tem que estar à mão de vocês no laboratório, saber onde eles estão, saber como manusear e quais manusear em determinada situação. Dispositivos de pipetagem. Esses dispositivos é algo que é utilizado muito por diferentes tipos de substâncias e ao mesmo tempo está sempre à mão. Só que por isso precisa ter muito cuidado, porque ele pode estar contaminado, precisa ter cuidado para não manusear de forma incorreta e aí poder contaminar aquilo e pode contaminar a sua amostra também, pode te ferir a mão quando vocês forem pipetar, então cuidado com esse tipo de dispositivos, mas é de extrema importância. Chuveiro de emergência, também é legal saber onde está, perto de você. Às vezes não está dentro do laboratório, mas está na saída da porta, está ali perto. Esse chuveiro de emergência, assim como os lava-óleos, são importantes em caso de emergência de contaminação da sua pele ou dos olhos com algum tipo de substância química. Os sprinklers, que são detectores de incêndio, né, de gás e que dispersam água no ambiente, e detectores de gases também para emitir aquele alarme sonoro. Como vocês puderam perceber, nosso conteúdo da unidade 1 é de extrema importância para nós entendermos e evitarmos todo tipo de acidente no ambiente de trabalho e, se acontecer algum acidente, saber como poder proceder, como poder ajudar a pessoa, se for alguém que esteja próximo de você ou se for você mesmo, saber quais são as medidas de segurança que vocês devem tomar. Ainda na segunda-feira, nós temos também a live. Então vem comigo nessa live, participa do chat, leva suas dúvidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre como vai acontecer toda a disciplina de Química Experimental e também tirar as dúvidas que vocês tiverem lá com a gente ao vivo na live de Química Experimental na segunda-feira. Durante a semana, temos os roteiros. Faça o roteiro com seu tutor facilitador, discuta com seus colegas. Isso vai aumentar ainda o seu aprendizado sobre essa unidade 1. E semana que vem vamos falar um pouquinho sobre os laboratórios das vidrarias. Qual o uso, para qual a função de cada vidraria, por que existem tantas diferentes formas e tipos de vidrarias dentro de um laboratório. Então, essa vai ser a nossa discussão da semana que vem. Até lá, até a próxima e boa semana!